Olá, muito bom dia. No ar mais uma edição do Boca no Trombone, o espaço de consultorias e debates aqui do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Muito obrigado aí pela audiência que você nos presta na manhã de domingo, deixando a gente entrar na sua casa aí, desfrutar do seu café da manhã, do seu mate, para levar muita informação na área jurídica de previdência, de direito do trabalho, de direito dos servidores, na área tributária, também as nossas consultorias psicológica, financeira, para os empresários. Olha, cardápio farto para você na nossa parte de consultorias aqui do programa. E sempre debatendo um tema do momento, um tema atual. E o que a gente quer saber nesse final de semana? O orçamento paralelo, ele é real? O que você acha? Dito e havido como o chamado tratoraço lá em Brasília, né? Os gabinetes lá estão fervendo com esse tema aí. A compra, a destinação de verbas parlamentares para compra, né, de tratores, de maquinário agrícola. E está tendo esse nome aí, o orçamento paralelo. Será que realmente ele é real? Opine e participe, tem o WhatsApp, tem o e-mail, tem o @programa Boca no Trombone, pela nossa conta no Instagram, também no Facebook e o nosso canal lá no YouTube para a sua participação. Vamos juntos! E, claro, vamos saber o que pensam os nossos convidados. Em nome da FETAPER, que está com a gente na manhã desse domingo, o seu presidente, José Pedro Kuhn. E ele diz, orçamento paralelo, ele é real? Bom dia, doutor Solano, telespectadores, demais participantes do programa Boca no Trombone. O Congresso aprovou o orçamento federal imperativo, onde a execução das obras é obrigatória. Como é que funciona? Os deputados em comissões fazem as indicações com destino e o governo deve executar obrigatoriamente esse projeto. Mas fica secreto, não aparece o conjunto de deputados que apresentou e também pode ser muito pontual e de muito interesse de negociação. E isso não é importante para nós brasileiros. O importante é que se tenham projetos que sejam transparentes e não paralelos ou secretos. Né? Isso não é importante para o povo brasileiro, para o desenvolvimento. Portanto, essa proposta deve ser modificada, ou seja, melhor trabalhada. Verdade. E tudo isso se deu dentro do Ministério do Desenvolvimento Regional e também na Codevasf, né, a cooperativa lá do Vale do Rio São Francisco. E a gente quer saber realmente como que está esse andamento, né? Dinheiro que poderia ser colocado sim na área da saúde, na área da educação, na área da segurança, principalmente nesse momento de pandemia, na área da saúde, né? Vamos ver como é que fica isso aí. Mais uma participação aqui no Boca no Trombone desse domingo sobre o tema do orçamento paralelo e quem traz ela é o Sindicato dos Aeroviários da capital, com o seu diretor, Oswaldo Rodrigues. Bom dia a todos, meus companheiros de mesa e também telespectadores. Foi descoberto há poucos dias um orçamento paralelo, né? Descoberto no Ministério da Integração Nacional. E esse método é mais um esquema para que os congressistas possam chantagear o governo central para que possam dar o seu apoio nas decisões lá no Congresso, na Câmara e no Senado. Isso é a prática na política brasileira há muito tempo. Então, nada mais é que um novo esquema de satisfazer a sede, a ânsia de recursos dos nossos congressistas. Então, o que cabe aí é realmente investigação, ver quem e onde, quando e quem se beneficiou desses recursos, para que possamos avaliar e punir realmente quem se beneficiou disso. Lamentavelmente, é assim que funciona a política brasileira. E sobre isso, né, sobre essa pressão aí que os parlamentares exercem sobre o Executivo, um exemplo, o ex-presidente do Senado, Davi Alcolumbre, olha, para ele, quase 300 bilhões
aí 300 milhões, melhor dizendo, em emendas, poupudas emendas parlamentares destinadas aí sobre a batuta dele, né? Mau exemplo, certamente. O programa de hoje tem consultoria, claro, como sempre, né? Mande as suas dúvidas de direito do trabalho. Daqui a pouquinho a gente vai ter o Dica Trabalhista, mas agora vamos apresentar a nossa convidada. Meu diretor, abre aqui o nosso telão, ó. Vamos botar ali a doutora Natasha Bublitz, Câmara do BM Advogados, ela que vai estar na manhã desse domingo para responder as dúvidas que já estão chegando aqui, doutora Natasha. Olha só, a primeira ela é do Roberto. Alguma reportagem sobre deferimentos das pensões por morte pelo INSS para dependentes dos falecidos nesse período da Covid-19? É a dúvida encaminhada pelo Roberto. Já lhe agradecendo a sua participação na manhã desse domingo. Bom dia. Bom dia, doutor Solano. Bom dia aos telespectadores. Bom dia, Roberto. A sua questão ela é muito pertinente. Atualmente, o INSS ele teve um aumento do número de pedidos de pensão por morte em 47% em um ano. São números muito significativos. Desde janeiro a março deste ano, tivemos em média de 194 mil pedidos de pensão por morte. Isso representa mais ou menos uma alta de 45% e referente ao ano anterior. São números muito significativos. Essa demanda pelo número de processos referentes à pensão por morte acaba gerando uma demora na análise, seja pelo volume de pedidos, seja pela própria defasagem do Instituto em servidores para analisar. Hoje, em média, um benefício demora em torno de até 9 meses para análise. Se estiver demorando muito tempo, é recomendado que o segurado entre em contato com a ouvidoria do INSS e, se ainda assim não tiver nenhum movimento no seu processo administrativo, é interessante procurar um advogado especialista na área previdenciária para uma possível demanda judicial. Certo, e o judiciário tem que estar atento, né? Tem que estar sensível a esse tipo de demora, certamente, porque o momento mais do que nunca requer isso, né? Doutora Natasha, uma outra questão, ela é do Pedro. Diz ele, fechei os 35 anos agora em março e tenho 51 de idade. Já posso encaminhar os papéis para a aposentadoria? Estou trabalhando ainda e recebo na média R$ 2.200. Será que se me aposentar seria mais ou menos esse salário? São as dúvidas do Pedro, doutora. Bom dia, Pedro. Seu questionamento é muito comum para quem implementou os 35 anos de contribuição após a reforma da Previdência. No entanto, não é mais possível se aposentar só com o tempo de contribuição sem idade mínima. É necessário um encaixe em uma das regras de transição. No seu caso, pelos dados colocados, me parece que a primeira regra de transição alcançada será a do pedágio de 50%. Ou seja, trabalhe os 35 anos de contribuição e mais um pedágio de 50% do tempo que faltava na época que a reforma da Previdência foi aprovada em 13 de novembro de 2019. Então, precisarás trabalhar mais um período. Nessa regra, ainda terá a incidência do fator previdenciário. Então, como eu sempre digo, é muito importante fazer um planejamento previdenciário para ver quando alcançará as demais regras, qual é a sua condição, qual é a sua pretensão de renda, para que seja analisado o melhor momento para buscar o seu benefício. Quanto ao valor da sua aposentadoria, não é possível saber qual será só com o seu último salário, uma vez que o cálculo ele engloba uma média das suas contribuições ao longo da sua vida laboral. Tá certo, obrigado. Doutora Natasha segue com a gente. Pode mandar, encaminha suas dúvidas de direito da Previdência. A doutora Natasha vai estar respondendo na sequência. E você que tem dúvidas do direito trabalhista também, no nosso quadro Dica Trabalhista, na sequência, temos as respostas. Doutora Natasha está com a gente na Rádio Bandeirantes. Olha só. Aos sábados, na Rádio Bandeirantes, o Boca no Trombone responde dúvidas previdenciárias e trabalhistas. Também tem muita opinião sobre os temas do momento. Sábados, 7h30 da manhã, Boca no Trombone, na Rádio Bandeirantes. Prestigie o nosso Boca da RB, da Rádio Bandeirantes, aos sábados, no AM 640 e no FM 94,9, sempre com transmissão, né, no @programa Boca no Trombone, lá no YouTube e também no Facebook. Gente, chegando o frio, né, chegando a chuva, e aí, causa da fome, ela começa a apertar mais ainda. Essa semana, inclusive, eu tive lá,
Estive lá na sede do Banco de Alimentos. Um abraço ao presidente Paulo René Beira, que juntamente com a sua diretoria nos recebeu carinhosamente, né? Novidades na sequência, novidades em breve aqui no Boca no Trombone, dessa nossa parceria com o Banco de Alimentos. E vamos botar para rodar aí o recado para quem quer ser um doador, um parceiro. Banco de Alimentos na tela. Vamos transformar esse momento em uma oportunidade para ser ainda mais solidário. Participe da nossa campanha e doe alimentos sem sair de casa. Acesse doealimentos.com.br, escolha os produtos e ajude você também. É simples, é fácil, é uma atitude que ajuda muitas vidas. A solidariedade é um ato de amor que aproxima. Realização: Rede de Banco de Alimentos do Rio Grande do Sul. Abraço também essa causa aí, importante causa da fome, né? Boca no Trombone desse domingo pergunta, nossa pergunta tema: orçamento paralelo, ele é real? Retorna aqui ao programa a Feta Perks com o seu presidente José Pedro Kuhn. Nossa sugestão é modificar o formato do orçamento impositivo, com, claro, manter que seja obrigatória a execução, mas não pode ser secreto nem paralelo, tem que ser através de projetos. Temos que terminar com as emendas e vamos fazer projetos de interesse coletivo, que seja de interesse de desenvolvimento da nação, que abrange toda a sociedade brasileira, que vem em benefício de todos. Isto sim é um orçamento da União, deve ser nesse sentido, para todos. E isto implica em fazer projetos coletivos que sejam aprovados transparentemente por todo o Congresso. Todos participem no debate e na votação. E algo que pegou muito mal também foi a descoberta de 101 ofícios de parlamentares diretamente para o Ministério, né, para o Executivo, solicitando o envio dessas verbas, a chamada R9, né, que são essas verbas que são encaminhadas via relator. Uma mudança feita no último ano, né, e isso pegou muito, mas muito mal, essa pressão aí dos parlamentares no Executivo. Não é assim que se faz, ou pelo menos não é assim que se deveria fazer. Mais uma opinião dos aeroviários aqui no Boca, com o seu diretor, Oswaldo Rodrigues. A política brasileira funciona dessa forma. Não tem outro método. Nós precisamos de uma reforma política. Isso não vai acabar nunca. Não vai acabar nunca. Qualquer partido que ganhe uma eleição no Brasil vai acabar necessitando do apoio do Congresso para poder governar. Então não tem alternativa. E chega na hora de temas mais importantes para esse governo, os próprios aliados da sua bancada interrompem o processo de discussão do tema e sentam para negociar recursos, ou através de emendas que, em tese, não seriam ilegais, mas também de outros recursos. E este descoberto agora é mais um, e é só num ministério, né? Inclusive com notícias de recursos para cidades muito pequenas, recursos volumosos que não chegaram lá. Então precisa ser investigado. Agora nós precisamos mudar a política brasileira. Da forma que está, não tem jeito de um governo implementar a sua política sem passar recursos para os congressistas, sejam eles deputados ou senadores. Nós precisamos de uma reforma e não vai ser com esse Congresso que está lá que a gente vai conseguir. E a respeito desses esclarecimentos que se está buscando, o Ministério Público Federal e o Tribunal de Contas da União já abriram procedimentos, já estão fazendo as primeiras investigações sobre esse tema para saber realmente da realidade desse dito orçamento paralelo chamado tratoraço. Muita gente até falando em CPI, mas acredito que não seja o momento ainda, né? Primeiro tem que se investigar mais e nada melhor que termos aí o Ministério Público Federal e também o Tribunal de Contas da União à frente dessas investigações. Boca convida você a participar, mandar sua dúvida de direito trabalhista,
de Direito da Previdência. Daqui a pouquinho tem o Dica Trabalhista, hein? Agora, mais questões, mais dúvidas aqui com a nossa advogada na manhã desse domingo, a doutora Natasha Bublitz, Câmara do BM Advogados. Doutora, a Gi, ela diz o seguinte: bom dia, minha amiga tem uma dúvida, ela tem 64 anos, mas não tem os 15 anos de contribuição, deve ter apenas uns 13 anos contribuídos. Ela consegue se aposentar por idade no ano que vem, sem ter completado os anos que faltam de carteira? É a dúvida da Gi, doutora Natasha. Bom dia, Gi. No caso da sua amiga, ela necessita ter os 15 anos de contribuição e 180 meses de carência. É fundamental para a aposentadoria por idade que preencha, além da idade mínima, que ela já possui, os 15 anos de contribuição. No entanto, caso ela se enquadre no benefício assistencial, ela, ao completar os 65 anos e tendo o requisito de renda, poderá buscar esse benefício. Mas é necessário analisar, junto a um advogado previdenciarista, qual é a melhor forma dela continuar contribuindo ou se há encaixe no benefício assistencial. Tá certo. Mais uma questão aí que a gente sempre frisa, né, doutora? A questão do planejamento previdenciário. Hoje em dia, a advocacia previdenciária ela está muito mais consultiva do que antes da própria emenda 103, não é? Exatamente. É fundamental hoje em dia para não instruir inadequadamente até mesmo um processo previdenciário administrativo e ter uma análise inadequada do seu benefício. Tá certo. Doutora Natasha segue com a gente, respondendo as suas dúvidas. Vai mandando, encaminhe para a gente. Tem o nosso WhatsApp, tem o nosso e-mail, tem o @programa Boca no Trombone, no Instagram, no YouTube e também no Facebook. Vamos mudar de matéria? Vamos lá, vamos por direito do trabalho. Chegando aí o nosso Dica Trabalhista. Caros telespectadores do programa Boca no Trombone, ilustre Dr. Paulo Solano, vamos ao Dica Trabalhista de hoje com um questionamento encaminhado, muito interessante inclusive, encaminhado pelo Márcio. Diz ele: necessito saber o que muitos advogados não me dizem. Quanto tempo dura uma condenação trabalhista? Fui condenado, não há como pagar, pois quebrei meu negócio. Quanto tempo fica meu CPF proibido de ter contas bancárias sem ter bloqueio judicial? Isto nunca caduca? Bem, Márcio, primeiramente nós temos que esclarecer que sempre deve haver a tentativa, o esforço de pagar um débito trabalhista, porque houve um reconhecimento de uma dívida no processo do trabalho, para um juízo do trabalho, enfim, e essa dívida existe e deve ser paga. E a Justiça do Trabalho está muito bem aparelhada para esse tipo de circunstância, para inclusive levar a efeito uma audiência de conciliação, onde é possível fazer um acordo com parcelamentos, enfim, tudo isso é possível e deve ser tentado. Agora, se não é possível, e dentro do teu questionamento, devo alertar que nós tivemos uma alteração significativa importante, legislativa, a partir da reforma trabalhista em 2017, com a inclusão da chamada prescrição intercorrente no processo do trabalho. Diz o artigo 11A da CLT, ocorre a prescrição intercorrente no processo do trabalho no prazo de 2 anos. A fluência do prazo prescricional intercorrente inicia-se quando o exequente deixa de cumprir determinação judicial no curso da execução. A declaração da prescrição intercorrente pode ser requerida ou declarada de ofício em qualquer grau de jurisdição. Pois bem, isso significa dizer que o reclamante, o exequente, ele tem um prazo de 2 anos para tentar executar aquela dívida trabalhista sob pena de ter declarado a prescrição intercorrente e não poder mais executar este crédito. É claro que, para tanto, o exequente precisará ser intimado e deixar de praticar um ato de execução ou não localizar bens, por exemplo. Então, vamos considerar que há um prazo de 2 anos no qual haverá, sim, o risco diário de que tenhas bloqueios, Márcio, em teus bens ou em tuas contas correntes. Muito obrigado ao doutor Fabiano Pantoja, do Panca Advogados, nosso time trabalhista. Você tem dúvida ainda de direito do trabalho? Pode encaminhar para os nossos canais de interatividade. Ao longo do programa a gente responde lá no nosso canal no YouTube, no @programa Boca no Trombone. Vamos com o Espaço das Notícias da Comissão Especial de Seguridade Social da OAB-RS. O guichê virtual do INSS já está disponível para advocacia em Ijuí e região. Os atendimentos ocorrem de modo remoto, através do guichê virtual e também e-mail. O INSS pede que não sejam enviados e-mails com muitos anexos, tendo em vista a capacidade limitada de recebimento dos e-mails.
Ijuí e região somam-se às regiões de Porto Alegre e Novo Hamburgo, que já colocaram em funcionamento seus planos de trabalho. O presidente da comissão, Dr. Tiago Kidrick, ressalta que, aspas para ele, queremos cada vez mais ampliar esse atendimento aos advogados e advogadas do Rio Grande do Sul, atendendo assim a prerrogativas de todos para que possamos promover a cidadania e efetivação dos direitos dos segurados da forma mais justa, disse ele. O atendimento via videoconferência e e-mail servem para diligenciar quanto a atendimentos que não estão disponíveis na plataforma Meu INSS, o INSS Digital. Todos os domingos você tem aqui no Boca as notícias da Comissão Especial de Seguridade Social da OAB-RS. Mais um colunista chegando? Sim, mais um espaço aqui de consultoria. E agora é para você que é dono de empresa, você que é empreendedor. Chegando aí a palavra do especialista Fortus. Eu sou o contador Evanir Aguiar. Estou aqui hoje para falar sobre imposto de renda pessoa física. Fique atento ao prazo, que é 31 de maio até a meia-noite. Depois desse prazo, poderá ter multa se for obrigado a entregar. Quem está obrigado a fazer a confecção e entrega da declaração de renda de 2021 base 2020? Quem recebeu até R$ 28.559,60 de rendimentos tributáveis em 2020, e este ano temos uma novidade. Quem recebeu o auxílio emergencial e mais outros rendimentos tributáveis, que a soma de superior a R$ 22.847,76, também está obrigado a declarar e terá que devolver o auxílio emergencial recebido. Fique atento. Além disso, quem recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributação exclusiva acima de R$ 40 mil, quem realizou operações em bolsa de valores com ações, quem teve ganho de capital na operação com bens e direitos, quem passou a condição de residente no Brasil no ano de 2020, quem tinha bens acima de R$ 300 mil em 31 de dezembro, fez venda de bens de imóveis residenciais e optou pela isenção do imposto de renda se aquisição de outros imóveis em até 180 dias, e também na atividade rural, o produtor que teve rendimento no ano de 2020 superior a R$ 142.798,50. A dica que eu dou para quem estiver com dificuldade para encontrar todas as informações para fazer a entrega da declaração é: faça a entrega da declaração com os dados que tiver em mãos e depois faça a retificação da sua declaração. Esta retificação não tem multa por retificar depois do prazo. O importante é não perder o prazo da entrega, que é dia 31 de maio. Muito obrigado, Evanir Aguiar, do Fortus Group, sempre trazendo boas informações. E ele apontou, imposto de renda está na hora, gente, fique ligado. Mais uma aqui antes do nosso intervalo, Ricardo de Pelotas, dúvida previdenciária para a doutora Natasha. A irmã da minha mulher vai fazer 65 anos, tem tempo de contribuição e não consegue se aposentar. Aqui em Pelotas só enrolam ela, já passou por 3 advogados e ainda nada. O que ela tem a fazer? Ela ainda está pagando a contribuição para o INSS, doutora. O ideal seria buscar um advogado especialista em previdenciário para analisar se o benefício ele foi negado administrativamente e se é necessário uma demanda judicial ou se é necessário atender alguma exigência no processo administrativo. Ele não deixa claro se já foi feito o pedido. Sim. Ele apenas coloca que buscou alguns advogados, Então é interessante ressaltar que os requisitos para aposentadoria, a esposa dele já teria ou os 30 anos de contribuição ou 60 anos de idade, com 15 anos de contribuição implementados antes da reforma da Previdência. Perfeito, tá certo. Doutora Natasha segue com a gente, volta depois do nosso intervalo, mas antes do intervalo, olha só, na segunda-feira tem Boca Responde, em novo horário, às 7 da noite, às 19 horas, o nosso espaço da internet é no @programa Boca no Trombone, no YouTube e no Facebook. Você que é do Facebook, vá lá, se inscreva no YouTube, a gente vai ter promoção para você que se inscrever no nosso canal no YouTube. Não perca tempo, segunda-feira, Boca
Boca Responde comigo, Dr. Solano, as perguntas e respostas na área de Previdência. Paradinha pro mate, pro café, a gente já volta com mais Boca no Trombone. Voltando com o Boca, na manhã desse domingo, para a gente fechar o tema de hoje, né? O orçamento paralelo, ele é real? Opinião final da Feta Pérez com o presidente José Pedro Kuhn. Até concordamos com um orçamento impositivo, com execução obrigatória, desde que sejam para projetos que sejam de interesses nacionais, interesses coletivos, que venha para o engrandecimento e para o desenvolvimento do país. Enfim, projetos na educação, na saúde, mas não projetos que sirvam simplesmente para negociação, para interesses particulares ou pontuais. O orçamento tem que ser geral, para todos. É isso que é importante dentro do orçamento. Um orçamento aplicado em benefício da sociedade como um todo. Bom fim de semana e um abraço. Agora a conclusão do Sindicato dos Aeroviários com o seu diretor Oswaldo Rodrigues. Nós temos um exemplo prático sobre essas negociações e como ocorreram agora quando a Lava Jato investigou o presidente Lula. O partido foi linchado em todas as mídias e, no entanto, a grande maioria dos presos envolvidos eram de outros partidos. Por quê? Por estas negociatas que ocorrem no Congresso Nacional. Por essas negociatas. Então nós precisamos, o quê? De uma reforma política. Para começar isso, temos que mudar o nosso método de escolha, analisar cada deputado e cada senador que a gente está colocando lá no governo central. Porque senão a política não vai mudar no Brasil. Nós temos que fazer uma reforma política urgente, porque isso não vai mudar da forma que está. Isso a gente já vem acompanhando há muitos e muitos governos atrás, vem ocorrendo a mesma coisa. Não vai mudar se não acontecer uma reforma política. Última dúvida previdenciária da Alessandra para a doutora Natasha. 4 anos de estágio na carteira de trabalho. Pode contar esse tempo de alguma forma, doutora? Bom dia, Alessandra. Somente poderá ser considerado caso tenha sido recolhido contribuições previdenciárias na época. Tá certo. Obrigado, doutora Natasha. Um bom domingo. Bom domingo a todos. Obrigada. Vamos para o nosso último quadro de consultoria. Chegando aí o nosso professor em finanças, Rafael Toro, com Educação Financeira. Bom dia, Solano e telespectadores do Boca no Trombone. Hoje, no nosso quadro de finanças, eu queria trazer nesse espaço um agradecimento ao Banco de Alimentos de Porto Alegre, que me condecorou com a medalha de honra ao mérito de 20 anos do Banco de Alimentos. Por ano passado, nesse ano tão complicado do Covid, a nossa empresa conseguiu doar 30 toneladas de alimentos. Então, ao invés de hoje a gente falar sobre a parte de política, a parte de finanças, eu queria fazer uma pergunta a você. Você, dentro dessa função social, você tem conseguido ajudar o próximo, ajudar a sua comunidade? Porque eu sei, é importante nós falarmos de política, mas ao invés de a gente deixar todos esses problemas para os terceiros, para os nossos políticos, porque nós não podemos fazer algo diferente e ajudar a nossa sociedade? Então nós, no último ano, conseguimos doar 30 toneladas e esse ano eu espero que a gente possa doar muito mais. Um grande abraço a todos e um ótimo final de semana. Tchau, gente. Até domingo que vem, 8h30, aqui na Band TV.